Muito boa noite a todos. É um enorme gosto poder contar com a vossa presença em mais um webinar e gostaria de vos dizer que hoje iremos ter um tema muito importante dedicado à nutrição clínica, mas abordando casos reais na farmácia e é com enorme gosto que vos apresento a doutora Magda Serras, nutricionista de formação, com uma enorme experiência no contexto de farmácia comunitária. Eu acredito que dispensa apresentação para muitos de vós e doutora Magda, o palco é seu, muito obrigada a todos. Muito obrigada. É com muito gosto que estou aqui. Queria agradecer o convite que me foi dirigido para estar convosco, em particular aqui à Fresenius por esta organização deste evento, que de facto é, na minha opinião, uma mais-valia na área da nutrição clínica, e também agradecer à escola por este convite que me dirigiu, não é? Portanto, aqui para exercer, no fundo, este papel de formadora à escola de pós-graduação em saúde e gestão. Para todos os que estão em casa, já sabem que nestas questões só faz sentido se for de encontro às vossas necessidades e, portanto, na realidade o objetivo é que participem, coloquem as vossas dúvidas, sejam mais interativos, que traga valor e que de alguma forma vos diga, no fundo, respeito naquilo que são as dúvidas dos vossos utentes, daquilo que vocês têm como dúvidas, das pessoas que circulam pela vossa farmácia. E, portanto, deixem-me aqui começar por esta apresentação e para vos dizer que trouxemos casos reais na farmácia e como referiu a doutora Raquel, de facto eu trabalho há muitos anos em contexto de farmácia e é na verdade um desafio de todos os dias e particularmente nesta fase em que nos encontramos, em que as pessoas se fidelizaram ainda mais à farmácia como a sua primeira linha de apoio em saúde, e onde nós podemos ter um papel determinante em muitas situações, e vamos ver hoje aqui 3 exemplos, 3 casos práticos precisamente nesse sentido, nessa linha. Começando então aqui pela questão que eu considero que é fundamental, não é? Na terapêutica nutricional e farmácia comunitária há aspectos que são importantes valorizar e que são importantes valorizar porquê? Porque na realidade nós em muitas situações podemos fazer a diferença, e quando digo isto digo genuinamente, sinto mesmo isto. Podemos fazer a diferença no curso de algumas doenças que até então, na minha opinião, estão subtratadas e em algumas situações em que um dos pilares importantes na qualidade de vida dos doentes passa pela nutrição, ou seja, nós muitas vezes vamos à procura de um problema e não vamos à procura de uma condição. E eu digo isto porquê? Porque na realidade, quando nós falamos da intervenção da farmácia na gestão da nutrição clínica, são oportunidades que hoje se criam e são realidades que hoje são fundamentais, porque na verdade há questões que nós podemos fazer, e eu digo isto que nós podemos fazer porque eu de facto trabalho como digo, numa farmácia já há muitos anos e nós trabalhamos como uma equipa, e trabalhamos como uma equipa porquê? Porque quando há dúvidas, quando há questões, quando há doentes difíceis, quando há utentes difíceis ou pacientes, como vocês queiram chamar, eu, para além do contexto de farmácia, trabalho com medicina interna, portanto, normalmente quem me chega são doentes e por isso eu muitas vezes referencio doentes e peço desculpa por em algumas situações utilizá-lo, mas depois vamos ver que temos muitas pessoas que são saudáveis e por isso são os nossos utentes, são os nossos pacientes e que na verdade não são doentes. Mas na realidade é importante nós termos a noção que há questões-chave que podem dirigir-nos para uma abordagem completamente diferente quando à partida podíamos achar que não havia caminho para desbravar ali pela frente. E portanto, é fundamental que nós consigamos ter esta capacidade de perguntas cirúrgicas quando o tempo hoje escasseia e ao mesmo tempo quando a ansiedade de quem se dirige à farmácia muitas vezes também não nos dá muita margem de trabalho. Ou seja, no fundo, as pessoas estão à procura de uma solução que seja rápida, mas acima de tudo que seja efetiva. Então, a adequação das necessidades em função das condições clínicas é algo muito importante. Nós conseguirmos identificar uma necessidade e justificarmos o porquê dessa necessidade e adequar a intervenção, ou seja, saber o que recomendar, quando e como, é algo que é importantíssimo. E é aquilo que nós hoje vamos falar, é aquilo que nós hoje vamos aqui abordar e que eu quero que tenham sempre como questões por detrás, e se houver dúvidas ou se houver opiniões dispares daquelas que nós vamos ter aqui, também se sintam à vontade para partilhar, porque de facto a experiência individual conta muito, não é? E nós aqui estamos na perspectiva de clarificar o que é que do ponto de vista da evidência e do ponto de vista daquilo que são ganhos em saúde, podemos ter, mas podemos nestas situações, na saúde,
temos muitas vezes duas opiniões ou duas abordagens, e nós vamos ver aqui exemplos, não é? Os nossos utentes nem sempre respondem bem a uma situação e nós temos que ter um plano B quando o plano A não funciona, não é? E nestas situações é importante nós também olharmos e vermos que na área da nutrição clínica há um mundo de condições em que nós podemos intervir. O objetivo da apresentação destas guidelines da ESPA não é estarmos aqui a dissecar as guidelines propriamente ditas, mas no fundo é mostrar-vos que na classificação, no fundo, dos diferentes conceitos e das diferentes questões que estão, das diferentes doenças que estão relacionadas com a nutrição, há uma área muito ampla em que nós podemos intervir. E se nós hoje vamos aqui abordar 3 situações que consideramos pertinentes e que, no fundo, ilustram o nosso contexto clínico do dia-a-dia, também é verdade que há muitas outras em que nós podemos intervir se estivermos alerta para elas. E, portanto, se nós sabemos que, por um lado, temos as situações de fragilidade, as situações de sarcopenia, as situações de obesidade sarcopénica, não é? Portanto, nós muitas vezes olhamos para o doente obeso e olhamos para o doente obeso como alguém que está bem nutrido. E vemos como sendo bem nutrido e inflamado, não é? Um bocadinho das duas coisas. Nós, na realidade, sabemos que em muitas situações estes doentes estão muito mal alimentados e até em muitas situações com uma perda importante de massa muscular e com um incremento marcado de tecido adiposo, e daí o contexto inflamatório que falávamos. Por outro lado, temos situações de quadros agudos, por exemplo, em que podemos ter aqui um déficit marcado de micronutrientes e, portanto, temos aqui esta referenciação nesta parte final, mas um outro aspecto que hoje em dia muitas vezes os doentes não encontram resposta, e eu digo não encontram, obviamente que aqui falo muito daquela que é a minha percepção em contexto de farmácia, não encontrou uma resposta muitas vezes clara e orientadora naquilo que se refere a patologias como as doenças inflamatórias intestinais e, em alguns casos, também temos as situações do foro oncológico, em que nós muito gostaríamos que a abordagem fosse integrada e nem sempre, portanto, a abordagem multidisciplinar, e nem sempre o é. Ou porque o doente vive longe, ou porque muitas vezes não consegue ter a regularidade de reavaliação em consulta de nutrição como era desejável, e portanto fica para nós, contexto de farmácia, esta necessidade de intervir e esta necessidade de capacitar de conhecimento e de, no fundo, empoderar o próprio doente de capacidade de autogestão do seu quadro nutricional. E para isso é preciso muitas vezes conhecermos e dominarmos os conceitos para podermos rapidamente passar essa mensagem quando ela de facto é necessária. E posto isto, dizer-vos que nestas situações, em muitos casos, passa por nós esta capacidade de ter a percepção se há uma perda de peso que é não intencional e olharmos para esta perda de peso não intencional e, no fundo, neste algoritmo de investigação que sistematizamos aqui, perceber que há algumas situações em que nós podemos intervir à cabeça e há outras em que, independentemente de nós intervirmos, devemos dirigir para outro profissional de saúde que possa depois fazer uma abordagem, um estudo mais amplo da razão da perda de peso. Mas isso não significa, porque eu considero que na história clínica eu deva de fazer reencaminhamento, eu não deva de fazer logo uma intervenção à partida quando esta se justifica. E, portanto, já vamos ver a seguir quando é que esta se justifica e em que modos é que esta mesma condição se justifica. Ou seja, se houver uma perda de peso que é maior do que 5% em 6 meses, nós logo à cabeça procuramos perceber se na história clínica há algo que justifique. Sabemos que às vezes algumas terapêuticas modificam o padrão ou a apetência alimentar. Sabemos que há patologias como a doença psiquiátrica que pode criar aqui uma vulnerabilidade, digamos assim, no padrão alimentar, ou seja, se tivermos um doente bipolar que está numa fase eufórica ou numa fase depressiva, vamos ter 2 padrões comportamentais completamente dispares. Por outro lado, temos aqui as questões da autoimagem, ou seja, muitas vezes podem ser motivadoras de mudanças no comportamento alimentar. Depois temos também a questão da suplementação, e aqui falando da suplementação na perspectiva dos medicamentos naturais, muitas vezes a toma de algumas substâncias que podem ser comprometedoras da absorção e do equilíbrio nutricional de muitos dos nossos doentes. E depois, por outro lado, obviamente não menos importante, a história dietética, deixei para o fim, porque é aquela que eu considero que é, de facto, aqui o determinante na nossa leitura e na nossa interpretação. Depois, por outro lado, olharmos para algumas situações, no exame objetivo propriamente dito, em que, para além de toda esta história clínica que estávamos a dizer, falar aqui um pouquinho sobre questões que nós hoje em dia temos a noção e que muito nos deixam em estado de alerta, como as situações de neoplasia,
porque num doente do foro oncológico nós sabemos que vamos ter diferentes fases em função da terapêutica que está a fazer, em função da fase do tumor em que se encontra e portanto, nestas situações de cancro nós temos que ter capacidade crítica para poder fazer uma intervenção em função de cada uma destas situações. Por outro lado, olhando, por exemplo, para uma situação do foro gastrointestinal, se tivermos uma situação de um doente que tem um síndrome do cólon irritável, eu sei que vou ter períodos em que vou ter diarreias, outros em que posso ter um quadro de obstipação, períodos em que tenho uma normal função intestinal e que só tenho um desconforto abdominal até à evacuação. Podemos ter padrões muito vários, podemos ter algum meteorismo e é importante percebermos isso mesmo. Porquê? Porque na verdade isso pode ser um fator determinante naquilo que é a ingesta alimentar. Alguém que está obstipado há vários dias vai ter uma redução do impulso e da predisposição para consumir um conjunto de alimentos pelo enfartamento, pelo desconforto, pelo mal-estar que tem. Por outro lado, temos o padrão oposto, que é uma pessoa que está com uma diarreia recorrente, também tem alguma reserva no seu consumo alimentar, com medo de agravar o quadro. Portanto, no fundo, podemos ter aqui situações que são, no fundo, motivadoras de comportamentos a valorizar. Um quadro de infecção, não é? Podemos ter aqui uma situação que é determinante e que é importante, ou situações de alteração do padrão neurológico, não é? Portanto, numa situação em que, por exemplo, houve um acidente vascular, e aqui uma questão do foro cardiovascular, que depois tem um atingimento neurológico importante e, por exemplo, a alteração da capacidade de mastigação e de deglutição, que podem, em muitas situações, depois também determinar, em algumas situações, a nutrição por si só. Portanto, ao olharmos para a avaliação complementar inicial, podemos ter acesso ou não a estes dados, e nós sabemos que muitas vezes no balcão da farmácia nós não temos acesso a estes dados, e por muito que muitas vezes os colegas me digam, olha, quando for à consulta leve toda a informação, e eu esteja ali a dissecar as análises e a ver os exames, e esteja ali a tentar interpretar em conjunto com muitos destes nossos pacientes a situação, no balcão da farmácia muitas vezes as pessoas não vêm munidas desta informação e não têm a exata noção do que é que se passa. Então é importante termos aqui esta indicação para fazer uma intervenção mais dirigida, mas na ausência dos mesmos não deve ser impeditivo de intervenção nutricional. Então, como é que nós podemos identificar quais são as pessoas que estão nutricionalmente vulneráveis num contexto de farmácia? Bom, aquela que é a questão flagrante e aquela que é a nossa questão crítica, digamos assim, é acima de tudo o cálculo do índice de massa corporal. Primeiro dos grandes pontos, perceber se estamos a falar de um índice de massa corporal abaixo dos 8,5, ou seja, se estamos a falar de alguém que tem um índice de massa corporal abaixo da referência, e nós vamos pontuando, conforme a classificação que ali está atribuída, em função das respostas atribuídas a cada uma destas perguntas, vamos atribuindo pontuação. Com que objetivo? No final percebemos se temos 1 ponto, 2 pontos ou 0 pontos. Assim é a nossa abordagem em termos de intervenção nestas situações, porque na realidade vamos ter, na verdade, um utente que está nutricionalmente mais ou menos vulnerável, mais ou menos suscetível de uma intervenção mais incisiva ou nem tanto. Ou seja, se eu tiver um IMC abaixo dos 8,5, logo à partida classifico com 2 pontos. Mas se eu só tiver um doente que, na realidade, pelo cálculo do índice de massa corporal, o índice de massa corporal está acima de 20, uma das questões importantes, peço desculpa, uma das questões importantes é avançar para a pergunta seguinte e questionar se ocorreu alguma perda de peso recente, ou seja, nos últimos 3 meses, verificar se houve alguma variação no seu peso. Uma das questões que muitas vezes acontece, nós vamos ver mais à frente, é as pessoas não terem muita percepção do peso. Acham que têm mais ou menos um peso e muitas vezes não se pesam. Uma das formas simples de identificarmos esta variação do peso é a prótese modificou-se, no fundo tem aqui a dentadura está menos adaptada, olhando para os anéis estão de facto de uma forma distinta, ou seja, tem muito mais folga nos anéis. Quando aperta o relógio roda ao contrário do que acontecia outrora, a roupa está diferente, portanto, muitas vezes estas situações podem ser indicadoras da perda de peso. Nós tentamos sempre, por aproximação, fazer uma pesagem, qual era o seu peso ao longo da sua vida, quando os doentes nos dizem, não sei quanto é que estou a pesar, já não me pesa há imenso tempo, então está na altura certa para o podermos pesar. Qual era o peso que se lembra de ter nos últimos tempos? E aqui vamos ter uma referência de um determinado peso, o que vamos tentar é garantir
que à partida fazemos a identificação da variação do peso face à referência que nos é dada. E, portanto, como é que nós percebemos qual foi a percentagem do peso perdido? É relativamente àquele que é o seu peso descrito como o mais habitual, menos aquele que é o peso atual, sobre o seu peso habitual. Portanto, temos o peso habitual menos o peso atual e, feita esta divisão sobre esta subtração, neste caso, a dividir pelo peso habitual, vezes 100, isto dá a percentagem do peso perdido. Portanto, o que nós queremos sempre é poder ter estes dados para fazer a coisa com o rigor científico que é devido. Ou seja, podermos ter o enquadramento se é uma perda de peso severa, moderada, ou se não há efetivamente perda de peso. Há ainda uma outra condição não menos importante e uma terceira pergunta que devemos considerar, que é, no fundo, quando o doente nos diz: na última semana não consegui comer nada, teve uma perda de um familiar, por exemplo, ou teve uma situação traumática ou soube de uma notícia que o angustiou e durante essa semana deixou de comer. Pronto, deixou de comer, portanto, ingere menos de 50% das refeições que habitualmente faria. Isto é logo um indicador à cabeça de que há uma classificação com 2 pontos, ou seja, ele tem um alto risco de vulnerabilidade nutricional. Temos, por exemplo, situações, e agora aqui pegando um exemplo muito prático, quando temos uma situação de foro oncológico, por exemplo, doentes que começam a ter, que têm problemas gástricos, em que por alguma razão deixam de conseguir comer sólidos e só conseguem comer líquidos, ou que estão sistematicamente a soluçar e que têm um desconforto marcado quando comem, e portanto passaram a fazer de sólido para líquido, muitas vezes com a gestão das próprias sopinhas de casa, que não têm a mesma densidade nutricional e que não têm o mesmo aporte energético que teria uma refeição robusta de prato, e por outro lado, em condições e em quantidades muitas vezes curtas, pelo desconforto gástrico que sentem, até a identificação da condição. Nestas situações é importantíssimo percebermos o que é que vamos administrar e o que é que vamos dar a estes doentes, porque estão num alto risco de vulnerabilidade nutricional. Ou seja, perguntar se perdeu peso recentemente de uma forma não intencional é algo que é importantíssimo. Por outro lado, questionar então a ingestão da última semana e questionar se há alguma doença que afeta a ingestão nutricional. E aqui, quando falamos de alguma doença, pode ser, por um lado, a preocupação que o doente tem relativamente a uma condição, e portanto podemos estar a falar de uma situação do foro emocional, pode ser uma doença, neste caso uma descompensação face a uma doença, conforme pode ser uma situação em que, por exemplo, um quadro de diarreia crónica, em que a pessoa identifica aqui uma diarreia recorrente que se arrasta ao longo dos dias e que de alguma forma pode estar a determinar o comportamento alimentar deste mesmo paciente. Depois, questionar se sente fraco, com fadiga, se está a perder energia que habitualmente o caracterizava para as suas atividades diárias. Portanto, é determinante fazermos esta leitura. Ou seja, em muitas situações, e a falar em alguns casos com colegas da farmácia, não só com a farmácia onde eu exerço, mas com alguns colegas farmacêuticos, às vezes dizem: Magda, é muito difícil conseguirmos fazer os rastreios de forma adequada porque há situações em que nós estamos em contrarrelógio, há situações em que nós temos uma fila interminável na farmácia e estamos a fazer um atendimento e, portanto, por muito que nós consigamos perceber que aquela pessoa está fraca, está desnutrida, está emagrecida relativamente ao seu padrão, não temos muito tempo para falar. E às vezes, se começamos a falar, é difícil depois controlar os doentes, porque então, se estivermos a falar de velhotes, eles querem imensa atenção e querem, de facto, depois prolongar a conversa. Mas se nós conseguirmos ser fluidos e cirúrgicos nestas perguntas, conseguimos recolher informação preciosa e, ao mesmo tempo, conseguimos, no fundo, cortar este discurso que pode eventualmente levar-nos a um terreno que nem sempre nos traz grandes ganhos, não é? Portanto, a resposta a estas perguntas é o que nós precisamos. O sermos muito objetivos nas perguntas também nos dá uma intervenção nutricional muito assertiva, no fundo, em termos de escolhas. Ou seja, no fundo, quando nós falamos de nutrição, e pensando aqui numa terapêutica nutricional personalizada, é fundamental termos objetivos realistas, não é? Portanto, se eu sempre tive um utente que é o utente habitual da minha farmácia e toda a vida foi magro e não me diz de todo que tem um peso, que varia o peso, ou seja, não sente que varia o peso, na última semana não comeu, ponto. É óbvio que num caso destes vou ter uma classificação de 2 pontos, tenho uma variação importante naquele meu doente porque ele deixou de comer, mas eu não vou ter o objetivo de o colocar num peso que nunca foi o dele. Portanto, no fundo, é garantir que a nutrição que estamos a delinear e que a intervenção
nutricional que estamos a estabelecer é centrada na promoção da melhoria do estado nutricional, ou seja, garantir que não há uma desnutrição que vem por aí afora, garantir que não há uma vulnerabilidade que se instala, portanto, no fundo, garantir a satisfação das necessidades, mas com objetivos terapêuticos muito claros. Porque é que estamos a suplementar de uma determinada forma? Porque é que estamos a complementar a alimentação com algo que achamos que naquele momento não está a satisfazer as necessidades nutricionais, mas acima de tudo tendo em conta que a adequação ao ambiente familiar, social e às próprias rotinas das pessoas são muito importantes. Depois, por outro lado, uma das questões que eu acho sempre fundamental e que está na ordem do dia são as limitações económicas. Ainda assim, deixem-me dizer-vos que em muitas condições clínicas a não prescrição, a não recomendação de uma terapêutica nutricional adequada pode trazer um comprometimento em saúde que é extraordinariamente oneroso depois para as famílias. Ou seja, na maior parte dos casos, o investimento que é feito para melhorar o estado nutricional dos doentes traz ganhos tão marcados na qualidade de vida em algumas situações que para o doente aquilo é claramente um bom investimento, deixem-me dizer-vos assim. Por outro lado, conseguimos ser muito pragmáticos na forma como fazemos a leitura. A intervenção nutricional, e nós vamos ver mais à frente, não produz efeito ao final de 1, 2 dias, é uma terapêutica que é para ser mantida enquanto a necessidade o impuser, mas na realidade ela deve ser ajustada face àquilo que nós percebemos que temos à nossa frente, não é? Portanto, qualquer coisa é melhor do que nada, mas é importante sensibilizar para a necessidade da continuidade em muitos casos. E, portanto, sermos objetivos no tratamento, portanto, no fundo, como eu dizia, definirmos um padrão, definirmos ao que é que nos estamos a propor e, portanto, os objetivos do tratamento devem ter sempre por base objetivos válidos e por isso caracterizei aqui estas 3 referências que eu acho que muitas vezes, que muitas vezes nos fazem comprometer, no fundo, os nossos objetivos. E porquê é que eu coloco aqui comprometer os objetivos? Porque tal como num processo de perda de peso, eu devo de estabelecer uma perda de peso com o intuito de atingir o peso ideal para aquela pessoa, que se eu tiver uma pessoa com 180 quilos, o objetivo, se calhar, é chegar aos 100 e chegar aos 3 dígitos, no fundo atingir o peso desejado e depois definir uma estratégia durante um período de tempo que impeça o efeito rebound. Também num processo de emagrecimento marcado ou numa situação do foro oncológico, não é suposto eu dizer a um doente que tem que, agora vamos estabilizar no seu peso de referência. Não, é o peso de referência para aquele momento, para aquela condição. Portanto, atingir o peso ideal é ideal para aquele contexto terapêutico, para aquela condição clínica em que se apresenta. E, portanto, atingir o peso desejado para o fim específico e, por isso, definir uma estratégia, definir uma capacidade de intervenção e de reavaliação que, no fundo, permita, em muitas situações, modificar a nossa abordagem nutricional e, ao mesmo tempo, fidelizar este doente para vir à nossa farmácia e vir com o intuito de perceber se a estratégia que delineamos está a funcionar, se é para manter ou se é para reestruturar. E, em muitos casos, impedir a perda de peso deve ser encarada como uma medida terapêutica, ou seja, nós em muitas situações não queremos trabalhar para o perfeito teórico, queremos trabalhar para o perfeito daquele momento, para aquela condição que temos. E posto este enquadramento teórico e feita esta abordagem, vamos então passar aqui aos nossos casos clínicos que falámos desde o início. E nestes casos clínicos, antes de eu avançar para os casos clínicos, gostava que vocês me dissessem, acima de tudo, se há dúvidas, se há questões, no fundo, como é que é aqui relativamente às questões das temáticas nutricionais, se há aqui alguma dúvida que para já tenha surgido face aos comentários que fiz. Não? Então vou continuar. E vamos ver então as participações que vamos ter no entretanto. Posto isto, deixem-me aqui avançar. Caso clínico número 1. Trouxe-vos um caso clínico que é real, portanto, esta situação que estamos a falar, mudámos-lhe o nome, mas é um caso clínico que de facto aconteceu, caracterizado tal como vem aqui, portanto, no fundo é uma representação de uma situação que me aconteceu em contexto de farmácia e que é uma mulher com uma neoplasia da mama,
com uma hipertensão arterial controlada, iniciou quimioterapia há 3 meses e no início do tratamento apresentava um excesso de peso. Portanto, quando olhamos para a sua relação, digamos assim, de peso, ela tinha 72 quilos, tinha um IMC de 28 kg por metro quadrado e este IMC agora é de 24. Portanto, passámos de um IMC de 28 para o IMC de 24. Apresentava, quando veio à minha consulta e, portanto, quando se dirigiu à consulta na farmácia, apresentava uma bioquímica normal, com queixas com dor articular, portanto, ela referia a algumas dores e algumas parestesias, portanto, ela tinha aqui algumas queixas das extremidades e referia uma alteração marcada do trânsito intestinal, portanto, referia uma obstipação importante. Segundo os dados apresentados, na vossa perspectiva, considera que a perda de peso foi positiva, uma vez que ela agora ficou normoponderal, portanto ela tinha um IMC, lembrem-se, de 28 no ponto de partida e a seguir passou para um IMC de 24. Queria que votassem, não é? Têm a possibilidade de votar e, portanto, partilhem connosco qual é a vossa perspectiva relativamente a esta situação. Segundo os dados apresentados, consideram que a perda de peso foi ou não positiva, uma vez que ela agora já tem um peso adequado para a sua estatura. Estamos a falar de uma neoplasia da mama, está bem? Portanto, estamos a falar aqui de uma situação de um tumor infiltrativo. Portanto, temos uma divisão, houve aqui 1% que ficou indiferente, que preferiu não se manifestar aqui relativamente à situação, e reparem que, tal como vos aconteceu a muitos de vós aqui, olharam para o normoponderal e pensaram que câncer da mama, de facto, numa situação destas, poderia ser para vós algo de positivo. O que é que eu acho que é importante terem presente? É que nunca, em momento algum, nestas situações do foro oncológico, numa primeira instância, devemos considerar que uma perda de peso é um ganho para estes doentes, ou seja, não é positivo, enquanto está a iniciar um processo de quimioterapia, perder peso, por muito que isso traduza a ficar normoponderal. O que aconteceu a esta doente, ou seja, no fundo, o que aconteceu foi que, como ela se manifestou, portanto, que tinha um excesso de peso, e face às contas que calculámos, ela tinha um excesso de peso, a maior parte das pessoas disse, para se animar, portanto, quando olhou para o peso dela, agora não é grave ter perdido peso, que agora sim está bem. A questão é que, quando vocês lhe perguntam como se sente, tenho dias, sinto-me fraca, por vezes deprimida, outras angustiada. Então, e o peso, como tem estado? E a minha questão é exatamente esta. Agora toda a gente diz que está melhor porque eu estava a ficar gordinha. A questão é, melhor como? Quanto pesa atualmente? Reparem que lá atrás fizemos a alusão ao IMC, que agora estava normoponderal, mas qual é a nossa grande questão? Nós hoje em dia sabemos que num doente oncológico, quando há perda de peso, e estamos a fazer quimioterapia, por isso é que eu disse, numa fase inicial da quimioterapia, que era o caso desta doente, aquilo que é a consequência da perda de peso é um aumento associado aos efeitos indesejados da quimioterapia e à toxicidade desta mesma terapêutica. Portanto, é hoje evidente que não há interesse algum em perder peso durante este processo. Portanto, no fundo, o que acontece é que nós estamos a aumentar a fragilidade desta doente nesta fase, e se ela perdeu todo este peso, significa o quê? Que nem sempre ela tem estado a fazer a nutrição otimizada para o processo terapêutico em que se encontra. Ou seja, tem-se alimentado bem, nem sempre, a carne enjoa-me, a maior parte das vezes tem um travo metálico na boca, tudo tem um sabor estranho, que é uma coisa que acontece muitas vezes aos doentes oncológicos em quimioterapia, é um travo metálico, uma alteração do paladar e alguma repulsa, em muitos casos, quando comem. Por outro lado, como é que se sente quando come? Facilmente cheia, facilmente enfartada, muito facilmente nauseada. E como eu vos dizia, no caso desta doente, ela referia que não tem estado bem porque tem muita obstipação. Ou seja, numa situação destas, Doutora Magda, penso que desativou o seu micro, por favor. Deve ter sido sem querer. Obrigada. Agora, está ótimo. Obrigada pelo aviso. Nada.
Uma das questões que é importante é, quando nós olharmos, não subestimarmos esta perda de peso, porque aquilo que aparentemente, em linhas gerais, serve para motivar um doente desta natureza, em termos clínicos é um prejuízo em saúde, e a maior parte das vezes esta consciência é tida pelos oncologistas, que hoje em dia têm acesso a esta informação clínica e têm acesso ao impacto dos últimos trabalhos feitos nesta área, e portanto quando falamos aqui desde as guidelines que foram produzidas pela ESPAN e da importância da avaliação da desnutrição destes doentes, por outro lado, quando estamos a falar daquilo que nós percebemos que são desde as infecções oportunistas a todo um quadro de perda de qualidade de vida associada a esta situação de desnutrição ou de malnutrição, no fundo, e de aumento da toxicidade da própria terapêutica, em muitas situações faz com que nós tenhamos que perder um bocadinho de tempo, e eu passo a expressão, o termo perder, porque na verdade é ganhar tempo e é criar oportunidades para estes doentes. Qual é o peso atual? Eram os tais 62 quilos, dizia a minha doentinha. Deixa-me aqui ver, porque por alguma razão isto agora... pronto. Ou seja, o IMC que nós referenciámos, que eram os tais 60 e os tais 24 de IMC, é de um peso atual de 62,5 kg. O seu peso habitual eram 72 kg. Ora, se nós aplicarmos com rigor as continhas iniciais, o que é que aconteceu à Joana? O que aconteceu à Joana é que ela teve uma perda de peso de 13%. Não podemos considerar uma perda de peso de 13% uma perda normal e agora sim está melhor. Se ela perdeu 13% do peso, ela tem uma perda de peso que é severa, que é significativa e que clinicamente deve ser valorizada como tal. Também é importante, e eu coloquei aqui a escala de avaliação da consistência das fezes, porque na verdade, muitas vezes este é um tema que cria algum constrangimento para os doentes falar. Em muitas situações não é abordado de uma forma explícita, obviamente que vocês em contexto de farmácia estão muito habituados para que os doentes vão à procura de um laxante, mas em alguns casos é associado ao desconforto gerado pela própria quimioterapia e pelo quadro clínico em si. Este é um dos efeitos que nós sabemos que é muitas vezes descrito pelos doentes e que pode agravar e condicionar também a ingestão alimentar. Portanto, é importante perceber como é que é o trânsito intestinal destes doentes. O próprio microbioma sabemos que hoje em dia tem um papel também central na saúde global destes doentes, não é? E do quadro inflamatório por si só. Portanto, esta é uma oportunidade para nós podermos ajudar, numa primeira instância, a melhorar o trânsito intestinal, a recolonizar aquele próprio microbioma e a seguir, então, avançarmos com outra das nossas obrigações após constatarmos 13% de perda de peso. Reparem que nós tínhamos falado quando a perda de peso é superior a 10%, estamos na classificação de uma avaliação de perda de peso involuntária como severa. Portanto, não é para termos, no fundo, uma leitura branda numa situação destas, porque agora sim está normoponderal. Não, estamos perante um alto risco de vulnerabilidade nutricional. E como tal, é importante que ao definirmos a nossa estratégia e ao definirmos como é que vamos nutrir esta doente, consigamos olhar para aquilo que são as recomendações de acordo com a vulnerabilidade nutricional. Eu seguidamente vou passar aqui a palavra à doutora Raquel para nos falar do que é uma abordagem nutricional em termos de suplementação nutricional numa situação destas, mas é importante que se olhe e que se perceba que o alto risco de vulnerabilidade nutricional obriga à suplementação. Porquê? Porque o padrão alimentar deste doente não está a ser suprido com a sua ingestão alimentar. E porquê que não está a ser suprido com a sua ingestão alimentar? Porque na prática, se uma situação de um adulto jovem saudável implica 1 grama de proteína por cada quilo de peso, e portanto imaginem uma pessoa com entre 0,8 a 1 grama, pronto, uma pessoa com 65 quilos teria que ingerir 52 gramas de proteína por cada quilo de peso, de proteínas por dia. Na verdade, quando nós olhamos para um doente oncológico, reparem que estamos a falar de reforçarmos de forma evidente o rácio de proteína por dia. E, portanto, num caso de estarmos a falar de uma pessoa com 65 quilos, a Joana tinha 62,5 no momento em que fizemos a avaliação, ela teria que ingerir 98 gramas de proteína por dia. Estamos a falar de ingerir por dia 7 ovos, ou 13 ovos, no caso, 7 ovos de um adulto jovem saudável, portanto, a proteína que está contida em 7 ovos, versus a proteína que está contida em 13 ovos. Ou em 400 gramas de carne.
Se eu vos falei que muitas vezes estes doentes têm um travo metálico da boca, como é que eu consigo fazer um doente oncológico ingerir 400 gramas de carne? É extraordinariamente penoso e humanamente impossível de lá chegar. Honestamente, para quem já lidou com estas situações do foro oncológico com proximidade, percebe que nestes doentes este é um esforço grande. Quando olhamos para as ofertas de mercado, eu não posso deixar de falar delas. Porquê? Porque uma proteína, e falando aqui das necessidades proteicas acrescidas que estes doentes têm, eu posso pegar um pudim proteico e dizer, não, mas um pudim proteico é uma coisa que o doente até come bem porque é fluida, é fresca, mas um pudim proteico é pensado para uma pessoa que está num processo de controle de peso ou, por outro lado, até em muitos casos de perda de peso, como alguns dos nossos diabéticos, ou como em algumas situações que nós queremos efetivamente potenciar a normalização de peso, o tal controle para não haver um reganho de peso, um efeito rebound. Se eu olhar aqui para esta tabela, reparem que 100 gramas de frango são 110 quilocalorias e 22 gramas de proteína. 100 gramas de um pudim proteico são 76 quilocalorias com 10 gramas de proteína. O que é que acontece quando eu dou um pudim proteico a um doente destes, ou quando lhe digo para ele comer um pudim proteico inteiro, que são 200 gramas? Aquele doente vai comer o pudim proteico e não vai comer mais nada. O que significa o quê? Eu estou a satisfazer necessidades proteicas. Agora, estou a impedi-lo de se nutrir. Porque o que eu quero aqui é elevar a densidade energética, quero reforçar a energia, quero reforçar a qualidade nutricional ao mesmo tempo e quero, acima de tudo, garantir que a tolerância gástrica é máxima para que em curto espaço de tempo eu volte a comer. Ou seja, estamos a trabalhar numa relação de volume versus aquilo que estou a fornecer em energia. E isto é aquilo que no doente oncológico é a essência do controle de peso. Não é por acaso que a maior parte dos doentes do foro oncológico acabam por desnutrir de forma severa e atingir a tal vulnerabilidade, porque muitas vezes é subestimada aqui o papel da nutrição e muitas vezes não é controlada, digamos assim, a importância do volume. O que nós queremos na doença oncológica é pouco volume e elevado valor calórico total consumido. Esta relação é central, uma densidade nutricional altíssima e uma boa tolerância em termos de paladar e consistência, porque o que hoje o doente tolera, amanhã não tolera. Hoje se calhar apetece mais um fresco, amanhã apetece mais um quente. Hoje se calhar consumia um café com a consistência de um galão fresquinho, porque até está para aí virado, se calhar no dia a seguir apetece-lhe o mesmo galão ligeiramente morninho antes de ir para a cama. É importante que nós consigamos ir de encontro a estas necessidades, porque já por si a luta do consumo alimentar, em alguns períodos, eu falo muito do entre o terceiro e o sexto dia, muitas vezes ali da quimioterapia, que os doentes têm muita dificuldade em consulta e dizem, doutora, quando eu venho da consulta eu até consigo, quando venho dos tratamentos, eu aqueles primeiros dias não estou bem, estou muito cansado, estou desconfortável, mas eu até vou comendo. Mas depois aquilo chega ali entre o terceiro e o sexto, aquilo é muito penoso. Eu costumo dizer, então há dias em que nós temos que nos munir das melhores estratégias e das melhores ferramentas, e há outros em que se calhar nós até conseguimos fazer isto via nutrição normal. E obviamente que eu como nutricionista quero sempre que a minha comidinha chegue, mas a minha comidinha nos dias de hoje tem necessariamente que ter estas bengalas e, portanto, quando falamos de nutrir estes doentes, estamos a falar de otimizar a tolerância à terapêutica e reduzir o risco inerente aos efeitos indesejados que agravam com esta desnutrição e com esta má alimentação. Posto isto, passaria aqui a palavra à doutora Raquel para nos ajudar aqui a falar um pouquinho sobre isto que estávamos a dizer, ou seja, os suplementos, os tais 2 suplementos que eu preconizo nestas situações e que estão indicados num quadro de vulnerabilidade nutricional, o que é que nos propunha? Eu acho que aqui o importante é olharmos, e obrigada, doutora Magda, é podermos olhar então para aquilo que são as soluções de Fresobin. Fresobin essenciais em que vamos encontrar em grande parte das vossas farmácias realmente diferentes suplementos nutricionais orais com diferentes características e olharmos para todas aquelas necessidades muito específicas desta doente, da nossa Joana, e perceber dentro da oferta e das diferentes composições qual aquela que melhor se adequa para ser a resposta terapêutica para esta doente. Na verdade, quando falamos em Fresobins essenciais, falamos daqueles suplementos base que devem estar em cada uma das vossas farmácias, porque nos permitem, de forma robusta, ter uma solução nutricional muito em linha com grande parte das necessidades nutricionais destes doentes que necessitam de, através da suplementação, satisfazer as necessidades que a alimentação não está a ser capaz, a ser suficiente para garantir diariamente. E olhando aqui entre o Fresobin Protein Energy, que é muitas vezes
vezes a primeira linha da suplementação nutricional oral na vossa farmácia, olhando também para o Fresubin 2 quilocalorias drink com já um aporte superior de 400 calorias, ou até para o mais recente Fresubin Pro, um suplemento que permite atingir aqui já um valor calórico bastante significativo, com 480 quilocalorias e o maior aporte proteico no mercado, com 28,8 gramas de proteína. Eu não posso deixar de destacar, sem dúvida, olhando para muitas daquelas características que a doutora Magda nos referenciou, que com o Fresubin 3,2 quilocalorias vamos, sem dúvida, conseguir dar aqui muita resposta a todas estas necessidades, não podendo deixar, obviamente, de referir o pequeno volume que foi aqui muito explorado pela densidade calórica muito elevada, com as 400 quilocalorias, as 20 gramas de proteína, mas olhando agora em mais detalhe para todas estas características, identificando então aqui o Fresubin 3.2 como um suplemento que irá dar resposta a esta doente, vamos ver no slide seguinte que características são estas. E eu aqui vou pedir aqui à doutora Magda, se me puder passar, desculpe, vamos encontrar aqui no Fresubin 3.2 não só um suplemento hipercalórico, as 3.2 quilocalorias por cada mililitro, completando em cada frasco de 125 mililitros 400 calorias, também um aporte de proteína muito significativo, aqui um hiperproteico, com 20 gramas de proteína, e não podemos também menosprezar o seu valor, o seu teor em vitamina D, tendo metade daquilo que é a dose diária recomendada, que são 10 microgramas, as 400 unidades internacionais de vitamina D. É também muito importante os sabores deste produto e por isso também destacar aqui com a imagem seguinte, que temos sabores muito diferenciados, e aqui poder optar por sabores como o cappuccino, pelo avelã, a baunilha caramelo e o manga, que têm sido muito bem aceitos e recebemos sempre feedback muito positivo para estes doentes oncológicos, variando sempre muito os sabores, é algo também muito importante, porque cada um destes doentes terá que fazer normalmente entre 1 a 2 suplementos por dia durante algumas semanas para restabelecer também o seu estado nutricional, e por isso permitir-lhes ter aqui esta oferta de sabores é extremamente importante. E olhando então para aquilo que é a fonte proteica no slide seguinte, nós vamos conseguir também, através desta mistura única de hidrolisado de colagênio, estamos a falar de 80% hidrolisado de colagênio com 20% de caseína, ter aqui uma mistura particularmente importante, enriquecida também em aminoácidos essenciais, que são fundamentais para estimular a síntese proteica muscular, que é sem dúvida algo que é extremamente importante para esta doente. Nós sabemos que estamos perante uma doente com enorme catabolismo e precisamos de reforçar o seu aporte proteico diário para fazer face a estas necessidades proteicas aumentadas que também a doutora Magda já nos referiu. Por isso, ter uma fonte de hidrolisado de colagênio que contém estes péptidos bioativos que irão permitir promover este anabolismo muscular, e que também é importante que esta fonte seja rapidamente utilizada e que tenha uma boa digestibilidade, uma biodisponibilidade destes aminoácidos, que realmente sejam utilizados pelo nosso metabolismo para esta síntese muscular. E desta forma conseguir associar o benefício da toma do hipercalórico e hiperproteico e ter os melhores resultados para a melhoria do estado nutricional desta doente, que é sem dúvida o nosso grande desafio e esforço também. Por isso, de uma forma completa, e olhando no slide seguinte para aquilo que são as recomendações nutricionais que na farmácia podemos investir com esta utente, sem dúvida temos que continuar a olhar para aspectos muito importantes daquilo que é a sua dieta habitual, os seus hábitos alimentares, reforçar também o aporte hídrico nesta doente será também extremamente importante, e continuamos obviamente a falar de necessidades muito normalizadas, 1,5 litro de água por dia a 2 litros. Normalmente esta medida do copo ajuda muito a que o utente perceba qual a quantidade que deve ingerir, entre os normalmente 8, 9 copos de água por dia. Será aqui uma medida muito fácil de compreender e distribuir ao longo do dia esta ingestão, e olhar então para os suplementos nutricionais, como a doutora Magda nos dizia, como uma ferramenta indispensável nestes doentes para os quais a alimentação não é suficiente, para conseguir ter uma
uma fonte de todos os nutrientes. Porque quando falamos de um suplemento hipercalórico e hiperproteico como o Fresobin 3.2, estamos a falar em fornecer macronutrientes, mas também todos os micronutrientes e desta forma conseguir suprir todos os déficits nutricionais que a escassez ou a ingestão reduzida da alimentação nos irão também trazer. O benefício do suplemento na doença oncológica é claro, a doutora Magda referir-nos aqui a importância de conseguirmos ter a tolerância aos tratamentos oncológicos, mas queremos obviamente para isso, e aquilo que o suplemento nos irá dar numa primeira instância é conseguirmos recuperar peso nesta doente, ou pelo menos manter o peso de forma a que não hajam maiores perdas, garantir a preservação da massa muscular e um ganho, se assim também for possível, e isso sem dúvida irá traduzir-se num grande impacto na qualidade de vida desta doente. E não nos podemos deixar esquecer também que não falamos só da doente, falamos de uma família, falamos de um conjunto de cuidadores e de uma rede social que está à volta destes doentes e que também sofre com todo o impacto que esta doença tem neste doente e também naquilo que é a sua qualidade de vida e na forma como se sente e se expressa. Por isso, poderem aconselhar a suplementação nutricional, e neste caso específico, devido à vulnerabilidade nutricional tão elevada desta doente, olharmos aqui para uma terapêutica de 2 suplementos por dia, que nos irão dar aqui um aporte de 800 calorias com cerca de 40 gramas de proteína, será muito importante, e dizer-vos também que há algumas recomendações, aqui nesta imagem seguinte, que são muito importantes para todos os doentes que necessitam de integrar a suplementação nutricional naquilo que é a sua dieta, porque são muitas as dúvidas que eles vos vão colocar, grande parte das vezes, principalmente quando é que podem tomar a suplementação. Nunca se esqueçam que o objetivo não será nunca condicionar aquilo que é o apetite e a vontade do doente ingerir os alimentos habituais, e por isso iremos sempre incentivar que a alimentação seja o mais idêntica possível à sua alimentação habitual e que consigamos um grande aporte de alimentos, e o suplemento será algo que irá fazendo ao longo do dia de forma faseada, nas alturas em que sentir maior conforto, e por isso não há nenhum doente igual e não devemos dizer a todos o horário exato, e essa autonomia na escolha no horário em que toma é extremamente importante. E mais uma vez também reforçar o que a doutora Magda também já nos disse, que todos os dias são diferentes e se calhar entre aquele 3º e 6º dia vamos ter reações e formas de lidar com os diferentes sintomas de impacto nutricional muito diferenciados, e poder dar esta elasticidade, esta autonomia ao doente é muito importante para que ele entenda como é que a terapêutica o pode ajudar. Nem todos os doentes gostam de beber o suplemento também à mesma temperatura, e por isso é importante que eles saibam que podem beber fresco, podem beber à temperatura ambiente, podem também optar por exemplo, sabores mais quentes, como o cappuccino, como o sabor avelã, até poder utilizar um aquecimento em banho-maria, e nunca iremos querer aquecimentos mais agressivos, a temperaturas extremas, como o micro-ondas ou até mesmo a chama direta, porque não queremos perdas nutricionais. O suplemento, na sua composição, irá satisfazer uma necessidade que está em falta, está em déficit, por isso não queremos que o aquecimento nos leva aqui a perdas nutricionais significativas, e sem dúvida em alguns doentes como o doente oncológico, a utilização em forma de gelado, utilizando por exemplo a covete em que fazemos o gelo, os cubos de gelo, poderá ser também uma possibilidade. A frescura do suplemento no formato deste bloco de gelo é sem dúvida também uma opção, e olharmos para a suplementação de forma conveniente, fácil, tranquila e que tem um benefício enorme para a gestão nutricional destes doentes. É exatamente isso, e portanto temos que conseguir rentabilizar no fundo aqui todas as nossas ferramentas e otimizá-las o mais possível para o ganho de saúde do nosso doente. Vamos agora ao Sr. Alberto. E o Sr. Alberto é aquele utente que nós vemos entrar tantas vezes na nossa farmácia e que muitas vezes requer o nosso apoio. Então o Sr. Alberto é um diabético com 8 anos de diabetes, atualmente a fazer o Chick-Duo, com infarto de miocárdio, portanto infartou há 15 anos, tem uma fibrilação auricular há 3 anos a esta parte, está por isso anticoagulado com a Varfin, portanto não está a fazer os novos fármacos, está a fazer a anticoagulação tradicional, tem uma hipertensão controlada, tem uma obstipação, tem uma depressão com um diagnóstico recente, porque ficou viúvo recentemente, tem noites muito difíceis, portanto faz um Lorni
à noite e deixou de comer cerca de 50% do seu volume alimentar, ou seja, ele revela que hoje em dia está a comer provavelmente metade das refeições que comia. Posto isto, queria saber, na vossa opinião, por ser um doente polimedicado e anticoagulado, o Sr. Alberto tem contraindicação para suplementação nutricional oral ou não? Põe reservas ou não põe reservas no tipo de suplementação, no que vamos fazer? Gostava da vossa opinião. Suplementariam ou não o Sr. Alberto, ou, à partida, esta complexidade da sua FA com esta hipertensão e esta diabetes de longa data e anticoagulada é uma contraindicação para este tipo de suplementos? Então, haverão aqui 16% que considerarão que ele tem, de facto, aqui uma contraindicação para a suplementação e haverão outros 16% que depende. Ou seja, há 32% dos elementos presentes que não estão completamente seguros. Então, é importante pensarmos sempre que a suplementação nutricional oral é mais confortável em termos nutricionais do que a nutrição por si só. Porquê? Porque quando temos uma alimentação e um doente anticoagulado, temos que ter a preocupação, e neste caso especificamente a Varfin, da ingestão constante de vitamina K, certo? Portanto, a primeira preocupação é esta. Ou seja, ninguém contraindica comer peixe a um doente destes pelo rácio de ômega 3 que vai fazer, mas contraindica pela vitamina K. Portanto, a suplementação nutricional oral fornece uma quantidade constante em termos nutricionais, inclusive daquilo que são os aportes de vitamina K. Portanto, significa que um doente não tem à cabeça uma contraindicação por ter um quadro no fundo, de anticoagulação. Agora, o que é que nós queremos perceber? Queremos perceber se houve alguma alteração recente na sua saúde, se sente algo diferente quando come, como é que está o seu apetite e o trânsito intestinal, se é aquilo que está a fazer com que não coma, ou é o facto de ter ficado viúvo recentemente. No fundo, tentarmos olhar para este senhor que tem um quadro clínico já por si frágil, complexo, e olhando para a perda recente da esposa, provavelmente ele sente-se hoje em dia mais frágil, menos amparado e às tantas seria a sua esposa a cuidadora, não sabemos ao certo. Qual é a nossa questão? É que olhando para o peso dele, qual é que é o seu peso atual? Ele respondeu-nos que não sabia e então avançámos e fomos pesá-lo. Que é uma realidade que muitas vezes acontece. E perguntando aqui qual era o último peso que se lembra de ver no seu médico de família, ele diz, não tenho bem a certeza, mas pronto, a última vez que me lembro que me ocorre, eventualmente eram 72 quilos. Ou seja, ele perdeu na verdade 5 quilos. Isto significa que ele perdeu 6,9% do seu peso recentemente. Mas qual é a nossa grande questão? É que ao olharmos para o questionário, se por um lado ele perdeu 6,9% e classificamos isto então numa avaliação de perda involuntária nos últimos 3 meses como uma avaliação moderada, na verdade ele respondeu-nos que nos últimos tempos deixou praticamente de comer. Ou seja, em sinergia a leitura da pergunta 2 com a pergunta 3, dá-nos então aqui uma vulnerabilidade nutricional alta, à partida podíamos não considerar sequer o peso. Ou seja, a partir do momento que ele não tivesse ponto de situação, não tivesse disponível para se pesar e não tivesse referência ao longo da sua vida, porque estamos a falar de idosos e muitas vezes não têm a mínima noção do peso, têm a noção da roupa, nós podemos fazer a tal avaliação pela prótese, pelos anéis, por tudo isto, e podemos não ter um peso que caracteriza, mas temos a referência dos últimos tempos, ele deixou de comer. Então, faria sentido numa situação destas, eu olhar para o padrão deste doente e pensar então na suplementação e obviamente que numa situação destas era de intervir, era de ponderar, mas acima de tudo, antes de falarmos da suplementação nutricional, era fundamental garantir que ele come as porções que estão adequadas para as suas necessidades. E porquê? Porque nós falámos lá atrás da importância da proteína, falámos do Sr. Alberto como um idoso, referimos há pouco o doente oncológico naquela escala à direita e na linha do meio tínhamos os idosos. Portanto, é fundamental nos idosos nós reforçarmos o aporte de proteína e, portanto, aquela porção da palma da mão, garantir que ele faz efetivamente isto em 3 momentos do dia, ou seja, é o almoço, é o jantar e será algures noutro momento do dia, ou seja, come o ovinho mexido ao lanche, come um iogurte, come um reforço de proteína com o seu galão.
Porquê? Porque no fundo as necessidades proteicas estão aumentadas e se não o fizermos vamos ter este doente em catabolismo proteico, vamos ter perda de massa muscular e consequente perda de autonomia. Portanto, temos um doente que já estava deprimido e que é polimedicado, que tem uma diabetes e, portanto, se temos um doente mal alimentado e que deixou de comer, vamos ter também o quê? Hipoglicémias associadas, vamos ter um risco acrescido em termos de descompensação diabética e aquilo que nos dizem as guidelines da ESPAN é que nestas situações em que há uma evidência clara no idoso de uma alimentação deficitária, uma alimentação que está aquém das necessidades, o reforço de 400 quilocalorias dia é obrigatório. E reparem, 30 gramas de proteína, como vem aqui referenciado nestas guidelines, no fundo, por dia, o reforço desta porção é fundamental. Por outro lado, também é muito importante que nós tenhamos presente que este tipo de abordagem nutricional, e por isso é que eu no início fiz referência à continuidade, deve ser feita pelo menos durante um período de um mês. Ou seja, nós damos suplementação, procuramos que o Sr. Alberto venha novamente à farmácia fazer ponto de situação, balizar como é que está a sua saúde e o que é que aconteceu com a nossa intervenção e, como dizíamos há pouco, a estratégia terapêutica pode ser não permitir uma perda de peso adicional. Portanto, no fundo, salvaguardar que vamos melhorar o seu quadro nutricional e que por ali bloqueamos esta perda de peso que ele referenciou de redução de 50% nos últimos dias. Posto isto, doutora Raquel, o que é que nos propunha nestes 2 fresolins por dia ou nesta abordagem considerando este doente tão complexo? Claro que sim. Pela especificidade desta alteração do metabolismo da glicose e pela esta diabetes presente, sem dúvida que uma gama específica para a diabetes é muito importante para o Sr. Alberto. E por isso podemos aqui contar com a colaboração tanto do Fresobin Drink, bebível, como também com a versão em pudim, o Fresobin DB Creme. Com o Fresobin DB Drink nós vamos encontrar um suplemento hipercalórico e hiperproteico com 300 quilocalorias e 15 gramas de proteína, irá permitir-nos reforçar de forma efetiva tanto o aporte calórico como proteico neste doente, contando com características nutricionais muito importantes. O seu baixo índice glicémico, para podermos também garantir que após a ingestão iremos manter de forma controlada a glicémia deste doente, não havendo aqui picos na sua glicémia após o consumo da suplementação, mas temos também que olhar para o perfil lipídico e considerar também que é importante garantir fontes lipídicas monoinsaturadas, os nossos ácidos gordos múfano, e ter também baixo teor em sódio é de extrema importância para grande parte destes doentes diabéticos em que a hipertensão também poderá e é em grande parte das vezes também um problema. Neste caso temos disponível o sabor a baunilha e também o sabor a cappuccino e gostaria também aqui no slide seguinte de vos apresentar também o Fresobin DB Creme e aqui passando para o slide seguinte para vermos também aquilo que são os sabores. Desculpe, doutora Magda, os sabores deste DB Creme, em que para além da baunilha e do morango, temos aqui também o acréscimo de podermos diversificar também com o pêssego alperce e também com o cappuccino. Em ambas as versões vamos ver estas características nutricionais de que vos falava. Temos também aqui a composição em fibra, que é extremamente importante também para estes doentes, sabemos que nos ajuda também no controlo da glicemia destes doentes e poder diversificar entre ambas as formulações, poder ter não só a solução bebível, mas também ter esta versão em creme, em pudim, é particularmente importante, porque para além de diversificarmos sabores, outra grande estratégia de mantermos o nosso doente também com a adesão à terapêutica, diversificando, mantendo durante as várias semanas que terá de fazer a sua terapêutica, podemos diversificar consistências. E no próprio dia podemos fazer um suplemento mais líquido na fase da manhã, um mais sólido à tarde, ou ao contrário, ou optar num dia por fazer 2 bebíveis e no dia seguinte estar aqui com a opção de ter o creme e, sem dúvida, permitir esta diversificação é muito importante para garantir que o doente se mantém convosco na terapêutica nutricional. Também neste doente, recomendações nutricionais que podem ser dadas por vós à farmácia são extremamente importantes. A hidratação é novamente fundamental, este aspecto é transversal a todos os vossos utentes, mas particularmente aqui também na diabetes, não podemos nunca esquecer da hidratação e incentivar o consumo ao longo do dia dos 8 copos de água ou até um pouco mais, nestes casos também é extremamente importante. No controlo da glicemia destes doentes, polifracionar e garantir que há uma
ingestão de uma refeição com pouco espaçamento, ou seja, que evitemos espaçamentos superiores a 2h30, é crucial para mantermos também a glicemia destes doentes, assegurando também um consumo regular de vegetais, e aqui os vegetais, como também encontramos a fibra no Fresubin DB, são também grande fonte de fibra nestes doentes, controlar o teor de sal, e daí também encontrarmos no Fresubin DB a característica de ter um baixo teor em sódio. E, obviamente, escolher os alimentos de preferência para incentivar a alimentação. Nunca se esqueçam que, apesar de estarmos a falar de suplementos, na nutrição e na terapêutica nutricional, queremos sempre incentivar que o doente possa ter todos os recursos na sua dieta habitual, e estamos cá exatamente porque não é possível, e à medida que o doente recuperar o seu apetite, a sua vontade de comer, a sua capacidade de ingerir os alimentos, vamos também diminuindo a quantidade de suplementação, mas enquanto isso não é possível, o suplemento é a vossa ferramenta e é aquilo que garante ao doente manter o seu estado nutricional. E consideramos os benefícios deste suplemento, uma vez mais, para garantir aquilo que é a qualidade de vida deste doente, a garantia que conseguimos o seu peso estável, que não há perda de peso, que não há perda de massa muscular, que se irá traduzir muitas vezes nestes idosos numa perda de mobilidade, perda de independência, e por isso garantir, neste caso em particular, que conseguimos mais uma vez uma suplementação durante pelo menos esta fase inicial em que queremos recuperar, melhorar o estado nutricional deste doente, de pelo menos 2 suplementos por dia, um Fresubin DB drink, um Fresubin DB creme, ou obviamente, se o doente preferir, 2 drinks ou 2 cremes, de acordo com as suas preferências, mas incentivem, por favor, também a diversificação da consistência, porque é uma ferramenta também muito útil para conseguirem a melhor adesão. Queria aproveitar aqui para, na sequência do que a doutora Raquel acabou de referir neste doente, fazer aqui 2 observações que considero que são importantes face às questões que nos foram colocadas no chat. Uma delas, que é porque, no fundo, a utilidade dos pudins nutricionalmente são mais pobres, é o que está aqui questionado, porque são menos nutritivos os pudins. No fundo, reforçando a ideia de que é importante variar consistências, variar sabores, variar, no fundo, aqui a receptividade ao próprio suplemento, e em muitas situações, embora possamos estar a falar de uma ingestão calórica ligeiramente inferior, na verdade continua a ser um ganho e uma ingestão adicional que, se não fosse desta forma, não seria suprimida e não seria efetivamente conseguida. Depois, falando aqui da outra questão importante também, que é a referenciação relativamente aos produtos DB, portanto aqui é a questão de ser com indicação para a diabetes, são produtos que geram uma resposta pós-prandial, no fundo, muito mais adequada, e portanto podem vir em complementariedade, no caso dos pudins, também com uma refeição normalizada, ou seja, não têm que ser isolados, podem ser em complementariedade, porque ao contrário de uma situação em que temos um quadro do tipo oncológico, do foro oncológico, em que o volume é muito pequenino, no caso deste senhor ele se calhar come pouco de forma genérica, mas se lhe mudarmos consistências e sabores, se calhar ele vai tolerando um bocadinho de um, bocadinho de outro. Portanto, é uma forma de enquadrar aqui a abordagem nutricional e de ir de encontro às necessidades do momento. E não deixando de responder à última pergunta, que acho fundamental, em que a Rita refere, num doente oncológico que irá começar em breve a quimioterapia, sendo diabético, não controlado e que deixou de comer de forma significativa, devemos dar preferência aos produtos específicos para diabéticos, ou é preferível os que têm quantidade máxima de calorias e proteína em menor volume? Na minha perspectiva, obviamente que numa primeira instância eu daria prioridade à diabetes. Contudo, e à diabetes porquê? Porque ele ainda não iniciou a quimioterapia e, portanto, nós queremos garantir que, numa primeira instância, o doente está alimentado. O que acontece normalmente é que com o início da quimioterapia há uma alteração importante do perfil glicémico e da tolerância, como eu diria, alimentar. E aqui sim, passamos a fazer um padrão para salvaguardar que não há perda de peso. Portanto, numa primeira instância é garantir a normalização do peso, considerando que a glicemia está descompensada, está descontrolada e que esse também é um padrão inflamatório, um padrão de risco, que é para minimizar. Agora, a prioridade é a boa tolerância da quimioterapia e a melhor tolerância possível, com um corpo mais estabilizado possível. Portanto, no momento em que inicia a quimioterapia,
vamos passar a ter a conversa da bulimia, vamos passar a ter o discurso da tolerância a muito pouco. E, portanto, se calhar não vou estar tão preocupada com a carga glicémica do produto e com a resposta pós-prandial, porque na verdade o volume só por si já vai ser menor e esta resposta pós-prandial à partida fica logo controlada. Agora, como dizia, ele deixou de comer de forma significativa e, portanto, se ele deixou de comer de forma significativa, repara aqui uma forma como está a fazer a pergunta. Se me dissesse, Magda, mas dou-lhe comida para diabético? Dá, porque ele é um diabético descontrolado. Agora, ele reduziu drasticamente o consumo alimentar, então eu tenho que dar suplementação. Qual dos dois é que vou fazer? Numa primeira fase eu daria suplementação para a diabetes, numa segunda instância daria suplementação claríssima com a abordagem que fizemos para a oncologia. Agora reparem, se vocês pesarem este doente e ele já perdeu peso à partida e ele já reduziu 50% do volume que estamos a dizer, por que não fazer uma associação entre um DB e, por exemplo, um Fresolin Pro? Ok? Portanto, fazer logo aqui o reforço da quantidade de energia que dou, ou um 3.2, como dizíamos há pouco. Portanto, tentámos logo fazer aqui uma associação de duas componentes que vão dar resposta às necessidades do momento, está bem? Portanto, no fundo, a linha de Fresolin serve para este tipo de doentes oncológicos, serve, mas acima de tudo o que serve é nós conseguirmos ser críticos e no fundo, permeáveis e maleáveis em função da variabilidade que temos à nossa frente. Depois, dizer-vos só aqui um outro aspecto e não nos querendo atrasar aqui na nossa intervenção e nos nossos tempos, porque acho que também é importante frisar-vos esta questão. Falávamos há pouco e houve 16% que respondeu dependendo se daria ou não este tipo de suplementação, uma vez que o doente é anticoagulado. Uma das questões é nós estarmos a falar de fármacos como o Eliquis, como o Xarelto, portanto os novos fármacos na anticoagulação, em que não temos que estar preocupados com o INR, em que não temos que estar a valorizar a questão da vitamina K. Agora, neste caso, temos que estar a valorizar a função intestinal. E o Sr. Alberto era obstipado. E, portanto, não há pior para um doente destes do que andar a fazer ciclos de laxantes, depois a seguir está obstipado, depois a seguir tem diarreia, depois varia a comida. E nestas situações, o que é importante é reforço de fibra para normalizar a função, ter um padrão de ingestão adequado e constante em termos de legumes e de vegetais, para que quando fazem a determinação do INR e o ajuste da referida Varfin, seja feita com um padrão regular, não é hoje como uma panela de caldo verde e amanhã como um creme de cenoura, porque isto é que descompensa, depois não é o suplemento que eu fiz aqui pelo meio para otimizar a nutrição, o que não está otimizada é a alimentação, está bem? Portanto, no fundo, acaba por de alguma forma comprometer o processo. E agora vamos aqui passar ao nosso último caso clínico, que eu acho muito interessante, e que vai encontrar a última pergunta que foi feita no chat. Portanto, não vou responder agora à pergunta porque vamos falar aqui de um caso que é exemplo disso mesmo. Pronto. Esta menina que me apareceu na consulta e que eu acompanho atualmente é uma adolescente bailarina com um peso habitual de 52 kg e quando aparece na minha consulta aparece com um peso atual de 47 kg. Recentemente, e portanto estamos a falar há 2 meses, teve uma virose. Estamos a falar de uma bailarina que está neste momento a exercer a sua atividade, digamos assim, com altíssima intensidade e, portanto, fez uma diarreia persistente desde há 2 meses a esta parte. Tomou probióticos inicialmente, atualmente não os encontra, não está a fazer, ou pelo menos diz que descontinuou, fez numa primeira instância e queixa-se com dor abdominal. Do que é que se poderia suspeitar considerando que se está a falar de uma bailarina? Neste caso, o que é que vos ocorreria numa primeira leitura com este quadro que ela acabou de caracterizar? Estamos a falar de uma anorexia, acham que estamos perante uma bulimia, acham que estamos perante um síndrome de cólon irritável ou eventualmente uma intolerância à lactose? O que é que vos ocorre como farmacêuticos? E portanto eu tive esta menina num contexto de consulta, em farmácia precisamente, porque a mãe ficou muito apreensiva e ela própria aceitou e consentiu vir à consulta e achou que era de facto pertinente. A pergunta é o que é que vocês responderiam numa pergunta destas? Aguardo para as respostas. Ok, fico tão feliz que 58% me responda numa primeira leitura um síndrome do cólon irritável e não façam logo a leitura a partir da anorexia. Eu sei que seria aquilo que é a leitura mais frequente olhando para estas meninas. Também há, efetivamente, um padrão de bulimia com muita prevalência, porque sabemos que os distúrbios de comportamento alimentar são algo de muito presente nestas atividades, mas na realidade
aquilo que seria a primeira suspeita era uma anorexia, mas na verdade o que esta menina tem não é bem isto, porque o que a preocupa? Preocupa o facto de ter uma atividade física muito intensa, estar numa época crítica de audições. Estamos a falar de uma menina que quer ir ao IAGP, que é um dos grandes concursos internacionais que há nesta área, que vai decorrer em junho, e portanto quando ela veio à consulta veio nesse contexto, ou seja, ela estava numa fase de muita intensidade para treinar para estas audições, não tem um diagnóstico, há 2 meses teve uma virose e portanto supostamente seria um processo autolimitado e aparentemente não é, e portanto ela não sabe o que fazer. Atualmente encontra-se com a reserva do que comer, porque tudo lhe dá diarreias, e como calculam para uma bailarina que está a treinar durante um dia inteiro, estar em permanência com diarreias é uma angústia e é uma perda importante de capacidade de trabalho e de qualidade de vida. Agora, subjacente a isto, e face à privação alimentar, também ficamos aqui com dúvidas do que é que se está a passar, não é? Portanto, estamos perante uma gastrite, uma situação de uma úlcera, um síndrome do cólon irritável. Pois é, no caso desta menina, era importante despistar qual é a visão do peso, não é? Que muitas vezes as adolescentes têm uma imagem um pouco distorcida no espelho, mas ela vê-se magra. E como se vê no espelho, para além dela sentir que o peso é baixo, ela também se vê fraca. Ela sente que perdeu força recentemente e que, no fundo, quando lhe perguntava, consegue comer os alimentos normalmente? Ela começou a manifestar este seu receio, que é normalmente não como, porque quanto mais como, mais diarreia tenho. Que quantidades e tipos de alimento atualmente come? Os leites e derivados já tinha sido um padrão que tinha abandonado por suspeita de intolerância à lactose, mas na realidade uma das grandes preocupações é que se nos lanches intermédios reduziu drasticamente o seu consumo, seja de proteína, seja de alimentos, hoje em dia ela não sabe muito bem o que comer. E sabe que atualmente até a ingestão hídrica para ela é uma preocupação. Agora, o que nós percebemos e o que, após despistar daquilo que eram as queixas que ela tinha, portanto, estas epigastralgias que ela muito manifestava numa primeira instância, não é? Esta dor que ela tinha na parte superior da sua barriguita, com o tempo foi ficando de uma forma difusa e mais para a parte inferior do seu abdômen. Portanto, no fundo, há uma virose que inicialmente se instala, mas há um quadro que a seguir pode ter sido ativado ou que já lá estava e a fragilidade e o stress e a ansiedade determinou. E, portanto, uma das coisas que acontece nesta menina, e eu chamo menina porque de facto o ar dela é de alguma fragilidade, e só tem 17 anos, portanto, apesar de tudo é uma menina do balé, com aquela sua estrutura do balé, e a verdade é que esta menina melhora, no fundo, acaba por ter um alívio do ponto de vista intestinal, pós-prandial. Portanto, no fundo, ela acaba por melhorar quando come numa primeira instância, depois a seguir o pânico é que vem uma diarreia. Portanto, a dor em si acalma, mas a dejeção líquida a seguir agrava. Então, o que é que nós tínhamos que ter aqui como preocupação? Olhar para esta nossa menina, ela tem como peso atual, como eu dizia, 47 quilos. Na verdade, estamos a falar de um IMC que é de 17 e que numa bailarina o seu peso habitual era 52 quilos. O que significa o quê? Significa que o IMC dela na altura estava borderline com a normalidade. Estamos a falar de um IMC 19, sabemos que as bailarinas têm sempre muito baixo peso, a maior parte das vezes para... enfim, porque é um padrão que é comum, mas também porque passam muitas horas em pontas e, portanto, é a forma de reduzir o risco de inflamações articulares, portanto, aqui as lesões associadas a esta prática. Mas no caso desta menina, nós percebemos que ela teve uma redução de peso, uma perda involuntária de peso face ao quadro viral que apresentou inicialmente de 9,6. 9,6, olhando para aquilo que é a sua leitura relativamente ao padrão, é no limite desta referenciação. E portanto 9,6 arredondado para 10, arredondado, neste caso está acima do 5, dá 10 de perda ponderal. Portanto, ela tem uma perda ponderal que é severa. O que é que nós faríamos num quadro destes? Ou seja, nós não estamos a falar de uma pessoa que deixou de comer, porque sim, estamos a falar de alguém que deixou de comer porque na realidade se sente desconfortável, se sente insegura e está neste momento angustiada. Portanto, é uma situação em que a vulnerabilidade é máxima e, portanto, como a vulnerabilidade é máxima, também a suplementação o deve ser. Qual é para mim a preocupação numa menina como esta? Primeira grande questão é garantir que não há uma desidratação. Portanto, no fundo, há uma preocupação central em aumentar o aporte hídrico ou garantir que há um aporte hídrico
em termos de ingestão. Depois, assegurar que uma alimentação que é feita não é rica em alimentos que podem, em muitos casos, privilegiar, no fundo, aqui o aumento do trânsito intestinal, como é o caso dos produtos integrais, o mamão, o papai, o kiwi e os citrinos, ou seja, nós sabemos que as bailarinas são muito obcecadas com alimentação saudável, porque têm esta preocupação da gestão de peso. Se há uma diarreia que se instalou, então este tipo de alimentos que podem interferir na motilidade intestinal são para controlar, sem dúvida. E, portanto, para privilegiar numa primeira leitura o arroz, a cenoura, como alimentos que podem promover uma maior reabsorção de água das fezes e permitir então mudar esta consistência que falámos logo no início para uma consistência normalizada. Depois ter aqui atenção que uma das outras questões que acontece muito nos quadros de diarreia, todos nós nos lembramos da questão da canjinha, não é? Tão polémica e tão falada. É uma canjinha de um franguinho caseiro, mas nós sabemos que o excesso de gordura aumenta a esteatorreia. Portanto, se há uma diarreia que é recorrente, nesta menina ela não vai comer as nozes, não vai comer as amêndoas, não vai comer as avelãs que outrora comia, porque senão não vamos estar a otimizar a nutrição para o quadro da diarreia que se tem vindo a repetir. E por outro lado, se ela está numa fase de maior intensidade de esforço e se ela está numa fase em que se sente frágil e mal alimentada, qual é a primeira prioridade? Se por um lado é otimizar a nutrição desta menina, por outro é garantir que a absorção é máxima, porque comer e absorver são diferenças grandes. E vou pedir aqui à doutora Raquel que a seguir nos fale daquilo que é para mim, eu tenho que dizer isto, doutora Raquel, peço desculpa, não devia estar a falar assim do seu suplemento, porque isto é para a doutora Raquel, mas é o suplemento que eu há mais anos prescrevo, que me lembra assim de uma forma consistente e com uma defesa acérrima, é um dos suplementos que vamos falar a seguir, porque de facto eu acho que tem-me trazido grandes ganhos e que inclusive tenho colocado o Dr. Almeida Nunes, que é a medicina interna com quem eu trabalho, não é? Nós fazemos muito esta prescrição deste suplemento e em situações mais críticas nunca hesitamos, é sempre o que prescrevemos. E prescrevemos porquê? Porque a tolerância é espetacular e porque é a tal questão. Tomar e absorver são diferenças grandes e às vezes do ponto de vista clínico, quando não há uma melhoria imediata, há um abandono. E nestas situações como esta menina, eu não tinha tempo para a deixar desnutrir, porque ela tinha um IMC 17 e tinha que manter a atividade física intensa. Então aquilo que na altura lhe prescrevi foi o suplemento que peço que a doutora Raquel caracterize. Claro que sim, claro que sim. E com o Servimed OPD nós vamos ter efetivamente características nutricionais muito importantes sem dúvida que olhando para este quadro de má absorção, temos aqui episódios e uma situação de diarreia bastante persistente, vamos encontrar aqui a solução nutricional para esta doente. Não esquecer também que a proposta do probiótico na vossa farmácia poderá e deverá ser também considerada em combinação com a suplementação nutricional oral também. Olhando então para as características do Servimed OPD Drink, no slide seguinte nós vamos poder então, e aqui se conseguir passar-me aqui para o slide seguinte. Claro que sim, peço desculpa, estava só não faz a mal. ler aqui. Nós vamos encontrar um suplemento que tem uma característica muito importante, estamos a falar de um suplemento oligomérico, quer dizer que iremos ter já na sua constituição proteína de leite hidrolisada, de forma a podermos realmente absorver esta proteína que está a ser fornecida a esta doente e olhamos também para os lípidos, em que sabemos que iremos ter aqui uma grande dificuldade de absorção e simplificar essa mesma absorção, não tendo na sua composição triglicéridos de cadeia longa, mas sim encontrando um baixo teor em lípidos e aqueles que existem, que são importantes existir, porque é importante garantirmos o aporte de todos os macronutrientes, serão então mais fáceis de absorver, digerir, temos triglicéridos de cadeia média. É importante também não termos aqui uma fonte de fibra, daí a isenção de fibra neste suplemento, e encontrarmos também aqui uma suplementação completa com todas as vitaminas, todos os minerais e oligoelementos para fazer face a todas as perdas que tivemos ao longo do tempo. Consideramos também importante reforçar a mensagem que estamos também a aumentar o aporte hídrico desta doente, sabemos que também é uma grande perda quando temos uma doente com características e com complicações intestinais como a Luísa nos apresentou e por isso temos também aqui 170 ml de água que estão disponíveis por cada frasco de 200 ml para conseguir também reforçar o aporte de água disponível para esta doente. No entanto, e olhando também para a próxima solução, em que vamos encontrar no slide seguinte também o Freso Bean Juicy,
vamos encontrar também um suplemento, e aqui, doutora Magda, o slide seguinte. Vou passar. Sim. Vamos encontrar também aqui uma solução também muito importante, no caso também de alguns doentes que, para além da sintomatologia que a Luísa nos apresentou, quando encontramos também distúrbios gastrointestinais, em que o doente também nos refere também as náuseas e os vômitos, podermos ter outra solução, em que vamos ter não só manter um aporte calórico significativo, com 300 quilocalorias, também ter aqui proteína de mais fácil utilização, como as choroproteínas, a proteína whey, mas ter aqui também isenção em lípidos e fibra é extremamente importante para o controle das náuseas e vômitos destes doentes, ao garantir um aporte em macronutrientes como os hidratos de carbono e a proteína, e garantir também a reposição de eletrólitos, em que sabemos obviamente com as perdas que estes doentes podem apresentar é também um objetivo muito importante, e por isso também vamos encontrar na toma de 2 frascos a 3 frascos a garantia de conseguir todas as doses diárias recomendadas de vitaminas e oligoelementos quando consumimos o Fresubin Juicy, e também um aporte de água extremamente significativo de 152 ml de água por cada frasco. Por isso, olhando para a doente com diarreia, sem dúvida que um suplemento oligomérico, proteína hidrolisada, o Sorvimed OPD, se tivermos também presença de náuseas e vômitos, devemos considerar também o Fresubin Juicy aqui nesta segunda linha para fazer face a estas necessidades. Estes produtos são ambos isentos de lactose e isentos de glúten, assim como todos os suplementos da marca Fresubin são isentos de glúten, por isso, para os vossos doentes celíacos, pensem sempre que a gama Fresubin tem esta especificidade também, e dizer-vos que o sabor fresco, a fruta de um Fresubin Juicy, maçã ou ananás, é muito importante para garantir nestes doentes mais nauseados a adesão à suplementação, não é? Tudo aquilo que mesmo nos apetece quando temos náuseas e vômitos é voltar a ingerir alimentos e poder ter aqui a frescura, uma densidade mais líquida, mais suave, é muito importante para a adesão destes doentes. Não deixa de ser interessante nestas situações, portanto, terem sempre presente também este Fresubin Juicy quando estamos a falar do doente oncológico, e principalmente agora que vem o calor, não é? São formas de, lá está, diversificarmos. Há pouco falávamos o porquê dos pudins serem menos nutritivos, digamos assim. Qualquer coisa é melhor do que nada, e nestas situações a diversificação de consistências às vezes faz com que a adesão seja completamente diferente. Claro que sim, e a alteração de sabor também. A alteração de sabor. Lá está, sabor, consistência, são variáveis múltiplas que nós podemos modificar para que a adesão se mantenha, ou seja, para que não haja uma repulsa a este tipo de produtos e, pelo contrário, haja um prazer, um conforto e se sintam como sendo uma mais-valia a fazê-los. Por outro lado, respondendo aqui a uma outra das questões que foi feita aqui no chat, temos aqui a questão de que, no caso da Luísa, podíamos estar perante uma situação de uma doença celíaca. Ela foi despistada do ponto de vista intestinal e não tem efetivamente uma questão, não tem uma doença celíaca. No entanto, e por uma questão de prudência, repararam que eu fiz a observação da canja, porque uma das coisas que eu disse logo à Luísa foi: não a quero comer canjinha com o franguinho cozido com massa, porque de facto é contraindicação expressa, é pôr aqui gordura e pormos aqui uma massa quando não sabemos do que se trata. E portanto, daí a opção do arroz sendo um produto isento de glúten, daí a opção de irmos para uma preparação com uma cenoura cozida e uma diversificação alimentar nessa perspectiva, ou seja, na dúvida jogamos pelo seguro. Isentamos, e é por isso que neste caso, por exemplo, a suplementação que estamos a falar está isenta, porque perante estes quadros, no fundo é sempre melhor jogar pelo seguro e durante um período até indicação em contrário, manter esta reserva e manter esta exclusão. Uma outra pergunta que foi feita no chat também durante esta apresentação da doutora Raquel, foi exatamente a questão de se este tipo de suplementação tem indicação renal. É óbvio que se eu tiver um doente com uma insuficiência renal em fase pré-dialítica, vamos limitar a dose de proteína, vamos controlar os níveis do potássio, vamos trabalhar a todos esses níveis. Mas também nesse sentido, doutora Raquel, a Fresubin tem uma resposta, certo? É verdade, sim. Olhando exatamente para esses objetivos nutricionais que nos referiu, vamos ter uma dieta de baixo teor proteico, com um controle muito restrito destes
estes eletrólitos e por isso temos o Fresubin renal, em que temos um suplemento hipercalórico, conseguimos também aqui 400 quilocalorias para a suplementação com um frasco de Fresubin renal, garantindo baixo teor proteico, 6 gramas de proteína e também reduzido teor não só em fósforo, potássio, mas também em sódio, de forma a ir ao encontro destas necessidades tão específicas. Depois, obviamente, se considerarmos que já estamos numa fase de diálise ou hemodiálise, aí sim as necessidades estão aumentadas e podemos olhar, por exemplo, para um Fresubin 2 quilocalorias de drink como uma forma de aumentar o aporte calórico e proteico, considerando também que dentro da linha da gama, a gama Fresubin, irão encontrar aqui no 2 quilocalorias um teor mais reduzido de potássio versus outros suplementos e por isso será também aqui uma possibilidade, mas já em diálise. Em fase pré-dialítica, sem dúvida, Fresubin renal. É muito importante na questão renal e eu aí sou de facto uma crítica no bom sentido, não é? Nós muitas vezes nos doentes renais temos algumas reservas a intervir, em fazer aqui uma abordagem muitas vezes nutricional de forma adequada e o que acaba por acontecer é que estes doentes muitas vezes descompensam. A maior parte destes doentes que nós temos com insuficiências renais, portanto nestas fases pré-dialíticas, chegam por atingimento por descompensação diabética, muitos deles porque tiveram uma hipertensão não controlada e portanto houve aqui uma lesão importante do órgão-alvo e acabam por depois no meio de todo este processo desnutrir e ficar muito mais prostrados e com muito mais astenia porque a alimentação é desajustada. E eu acho que nestas situações é fundamental também termos esta percepção de que há suplementação dirigida que nos deixa num lugar seguro e que o nefrologista, se assim o entender, poderá fazer um outro tipo de abordagem, um outro tipo de reforço de proteína, contudo nós jogamos num território que não nos comprometa e, portanto, na dúvida fazemos a prescrição para aquilo que é a indicação para o doente renal em fase pré-dialítica. Outra pergunta que nos foi feita aqui no chat relativamente à questão de quando alguém se dirige à farmácia e se queixa de vómitos e náuseas, podemos aconselhar a todas as faixas etárias o Fresubin Juicy? Portanto, sim, aqui temos só a questão de considerar a partir dos 3 anos de idade, porque efetivamente em termos de, no fundo, resposta às necessidades nutricionais de crianças com idade inferior, necessitamos de outras questões, mas a partir dos 3 anos de idade temos a possibilidade de aconselhar o Fresubin Juicy e o posicionamento, digamos assim, na gastroenterite e na reidratação é efetivamente um dos grandes focos do Fresubin Juicy na farmácia, porque nos permite estar a nutrir e a hidratar, repondo estes eletrólitos que estão obviamente em grande perda, em grande déficit quando estamos perante estas condições clínicas. E, portanto, respondendo aqui um pouquinho também às vossas perguntas e àquilo que inicialmente tinha sido feito, quando foi feita aqui a questão, estávamos ainda no Sr. Alberto, eu disse depois já vou responder à última pergunta, é se um atleta jovem, cuja atividade diária intelectual e física intensa pode fazer este tipo de suplementos, todos eles, inclusive para a questão renal, não há contraindicação se é um jovem saudável, poderá fazer toda uma gama Fresubin, agora poderá ter necessidades adicionais em algum momento e aqui eu acho que é importante responder à última, não é a última, mas é aqui a última observação da Patrícia Cruzeiro. Então quem está com um nível de stress elevado que provoca diarreias constantes tem indicação para este tipo de suplementação. O objetivo de colocarmos aqui a Luísa não foi só para vos alertar para a questão destes quadros ou para no fundo reforçar o posicionamento deste juice e terem presente que esta é uma arma terapêutica, digamos assim, muito importante, mas é acima de tudo porque nós temos muitas pessoas que vocês reconhecem que em contexto de farmácia têm vidas muito intensas, muito difíceis e que muitas vezes vêm à procura de um multivitamínico porque estão fracos e porque estão cansados. Não estão fracos e não estão cansados, estão mal alimentados. E portanto nestas situações, em muitos casos, não é só a suplementação dos micronutrientes, é o macronutriente que não está a ser satisfeito. E se tivermos uma alteração do padrão intestinal, podemos ter um quadro de má absorção inerente a toda um ciclo em que se entrou de stress, de desgaste, de diarreias recorrentes e em que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos, e vocês no balcão da farmácia, podem fazer, se por um lado o probiótico para regular este microbioma que está descompensado no momento, podem cruzar isto com uma suplementação nutricional que, como dizíamos, se há um quadro de vulnerabilidade, é para manter a intervenção por muito tempo, mas pode ser uma resposta momentânea. E lá está, se eu tiver uma situação em que sei que tenho necessidades acrescidas e não estou a conseguir comer mais, estou enervado, tenho um nó no estômago, porque quando como fico com náuseas ou porque tenho diarreias, então mais vale eu ser, do ponto de vista emocional, eu digo muitas vezes aos meus utentes, seja emocionalmente inteligente, percebe que não está bem,
tem que fazer a prevenção. Já lhe aconteceu uma vez emagrecer em demasia, ficar fraco, cansado, exausto e perder massa muscular? Na próxima vez que entrar num ciclo destes, lembro-me sempre dos contabilistas e das entregas dos IVAs, que nestas alturas não têm tempo para coisa nenhuma e quando são muito ansiosos e muito tensos, deixam de comer porque têm nós no estômago os prazos para cumprir. Se calhar é inteligente numa altura destas nós socorrermos deste tipo de opções. Mesma coisa quando falávamos há pouco destas meninas. Quantas são as adolescentes que em situações de muito stress têm diarreias recorrentes, comem mal, ficam aflitas, ficam nauseadas, em vésperas de testes não se alimentam de forma adequada. Esta é uma resposta que pode ser adequada nestas situações para garantir que não há uma desidratação e que há uma nutrição otimizada caso a caso. Portanto, entre o Sr. Alberto, entre a Luísa, entre a Joana, muitas vezes nós fazemos prescrições que são o melhor que nos ocorre, mas não necessariamente o melhor para aquele doente do momento. E, portanto, dirigir a intervenção e suportá-la com evidência, ou seja, fazer as tais questões, identificar se há necessidade de um suplemento, de 2 suplementos, nenhum, ou fazer aqui um cruzamento com aquilo que estávamos a dizer do balcão da farmácia, que pode ser um complemento com ômega 3, pode ser a associação com os ditos probióticos. Não tenham reservas de cruzar com os suplementos nutricionais, mas muitas vezes os micronutrientes fazem falta e é por isso que os suplementos, quando falamos de suplementação nutricional, têm uma ampla, no fundo, diversidade de componentes, é exatamente para dar esta resposta, mas muitas vezes quando damos só os micronutrientes não estamos a dar o que verdadeiramente aquela pessoa precisa naquele momento. Portanto, eu não estou a dizer que não faz sentido suplementar com micronutrientes, não faz sentido suplementar com magnésio em alguns casos ou suplementar com outro tipo de abordagem. O que estou a dizer-vos é que muitas vezes é curto para aquilo que nós poderíamos ter feito. Portanto, não se coibam de o fazer porque de facto há aqui um leque e uma panóplia que pode determinar uma qualidade de vida diferente. Sem dúvida. Deixem-nos aqui olhar então aqui para as questões adicionais. Doutora Raquel, a diferença entre o 2.0 quilocalorias e o 3.2 é só volume? Ambos têm 400 quilocalorias. É verdade, ambos têm 400 quilocalorias e 20 gramas de proteína, são ambos hipercalóricos e hiperproteicos, mas temos aqui mais do que apenas a diferença do volume. Enquanto que o 2 quilocalorias é um suplemento à base de caseína, em termos de fonte proteica, no Fresubin 3.2, os 125 ml já é uma diferenciação muito importante para os doentes que têm uma saciação mais precoce, uma dificuldade de ingestão, e é sem dúvida muito precioso para esses doentes em que é difícil consumir e ingerir maiores volumes, ter esta solução de grande densidade calórica em 125 ml, que conseguem ingerir em 3, 4, 5 golos, mas mais do que isso, quando olhamos aqui para o 3.2, falamos também no hidrolisado de colagênio, e aqui o hidrolisado de colagênio nós beneficiamos ou valorizamos esta característica na doente oncológica, porque na verdade estamos perante aqui uma situação em que queremos garantir uma recuperação do seu peso e principalmente uma recuperação ou uma menor degradação da sua massa muscular, e vamos nos focar neste grande objetivo para que também haja uma melhor tolerância à terapêutica antineoplásica. No entanto, em alguns doentes, o hidrolisado de colagênio, pelas suas características, pelo perfil que garante de aminoácidos, respondendo às necessidades nutricionais diárias, todos os aminoácidos essenciais, garante-nos também um papel muito importante na cicatrização. Por isso, quando olhamos, por exemplo, para doentes que apresentem feridas crónicas, não só a úlcera de pressão, mas também a ferida cirúrgica ou até mesmo a úlcera de perna, nós vamos ter aqui também o benefício desta proteína diferenciada para a cicatrização, a recuperação mais rápida destes tecidos. Por isso não podemos olhar só para o volume nestes dois produtos, temos que olhar para esta característica também da proteína e olhar também para os sabores, que são também muito diferenciados, e em alguns doentes podemos utilizar ambos os produtos como uma forma também de conseguir chegar a mais sabores e ter aqui mais disponibilidade de variedade para o mesmo doente. Doutora Raquel, estamos mesmo a terminar, mas por fim houve uma colega que fez aqui uma pergunta que eu acho muito pertinente e que de facto é importante respondermos. Qual é o Fresubin que podemos recomendar na dieta pré-colonoscopia? Portanto, penso que será a nossa pergunta última, mas de facto aqui espetacular em termos de objetividade, porque muitas vezes os doentes têm muita dificuldade em fazer as preparações e fazer uma alimentação adequada e nós podemos dar esta resposta, certo? Claro que sim. Na verdade, há dificuldade nessa preparação, há também um grande receio, não é? Porque o doente tem uma lista
lista enorme de alimentos proibidos e depois aqui pretende procurar a solução para conseguir ao longo do dia, às vezes até sendo um utente mais jovem que tem uma atividade profissional para manter, tem que sair de casa e não sabe onde encontrar uma resposta também para manter esta dieta que garante a possibilidade de realizar este exame, e por isso vamos encontrar o suplemento isento de resíduos. Colocamos aqui nesta questão, colocamos aqui também o Juicy, poderá ser também uma possibilidade, também é um suplemento sem fibra, sem resíduo, que irá garantir aqui um aporte de 300 calorias com um teor de 8 gramas de proteína. No entanto, dieta isenta de resíduo pode ser feita com o Fresubin Energy Drink, que é mais completo, é um suplemento completo em todos os macronutrientes, por isso também terá aqui algum aporte de lípidos, mas garantindo a sua digestibilidade, o seu esvaziamento gástrico rápido, a sua absorção, nós vamos conseguir que não haja uma alteração do exame e vamos só olhar para os sabores, porque muitas vezes também é importante garantir, não que haja uma alteração, mas porque existe este receio de não fazer aqui o aconselhamento do sabor a morango, porque existe sempre uma grande indicação para não fazer a gelatina de morango, para não fazer produtos que no fundo têm uma coloração mais encarnada e que poderão prejudicar depois a imagem do próprio exame. Mas continuamos com 3 sabores disponíveis para além do morango e através do Fresubin Energy Drink vão garantir uma alimentação completa ao longo do dia. Há doentes que até optam por fazer alimentação exclusiva, não serão todos, mas com 4, 5 garrafas conseguem fazer todo o aporte calórico, proteico dos restantes macro e micronutrientes, e durante estes dias de maior stress, de ansiedade perante o exame que vão ter que realizar, tem aqui também essa resposta. No caso de um doente oncológico a fazer hemodiálise, o 3.2 também é indicado? É indicado. Muitas das nossas clínicas, e aqui falando também dos nossos primos, como muitas vezes falamos deles, as Fresenius Medical Care, na verdade o Fresubin 3.2 é um suplemento muito utilizado também para estes doentes, porque estamos perante não só a suplementação hipercalórica e hiperproteica para fazer face a estas necessidades, estamos a falar de uma terapêutica que substitui a função do rim, mas filtra também alguns elementos e aumenta as perdas, especialmente proteicas, e por isso vamos conseguir garantir aqui esse aporte adicional. E tem baixo volume, por isso a preocupação também aqui do aumento do volume do encharcamento nestes doentes também acaba por estar também respondida um pouco com esta redução do volume da suplementação. E obrigada por todas as questões. É sempre um gosto poder estar consigo, doutora Magda, e poder ouvi-la. É sempre uma formação muito completa e sempre um gosto poder estar aqui. Muito obrigada a todos que também estiveram connosco nesta noite, que colocaram as suas questões, que partilham connosco também o seu entusiasmo pela terapêutica nutricional e pela nutrição clínica. Deixar-vos só esta última mensagem. Em fresubin.pt, no nosso site, tem toda a informação também sobre a suplementação, algumas dicas importantes também para os vossos doentes, e é uma forma também de entrar em contacto connosco se tiverem dúvidas, se tiverem questões dos vossos utentes que queiram que a nossa equipa também vos ajude, e por isso entrem em contacto connosco, porque a Fresenius e a equipa de nutrição entérica estão totalmente disponíveis para vos poder ajudar também na gestão nutricional dos vossos utentes na farmácia. Obrigada. Não posso deixar de agradecer e de também agradecer a todos vocês que ficaram até ao fim, que permaneceram e que fizeram questões e que são fantásticos porque estão preocupados em trazer valor acrescentado para a farmácia e para os nossos utentes. E acima de tudo também agradecer à escola pela iniciativa e pela organização do evento aqui em parceria com a Fresenius, do qual tive muito gosto de participar. Até à próxima e espero ter trazido algo diferente. Obrigada pela participação.